Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Olha eu aqui de novo nesse dia para orar pela tua vida, casa e família. Faça o seu pedido no chat, faça também na descrição deste vídeo, tá bom? Meus parabéns aqui a todos os aniversariantes do dia de hoje. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Queridos, antes de orar com você, por você, pelos seus pedidos e por todos da sua família, gostaria de trazer uma breve reflexão bíblica aqui neste dia abençoado por Deus, o nosso Pai. A minha Bíblia está aberta em Lucas capítulo 13, o verso é o 16, tá bom? Lucas 13, verso 16, a palavra de Deus diz assim: E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Bom, o contexto aqui, um contexto de milagres, e aqui Jesus está ensinando. Capítulo 13, versículo de número 10. Aqui nós vamos observar, Jesus está ensinando na sinagoga, um lugar religioso, mas era espiritualmente seco. O lugar era religioso onde Jesus estava ensinando, mas espiritualmente o lugar era seco. Uma mulher encurvada, ela entra naquele ambiente, ela entra naquela sinagoga. Era uma mulher sem nome, com uma dor profunda, com uma dor antiga, porque 18 anos presa, 18 anos sem conseguir olhar para cima. Jesus, ele vê esta mulher, ele a chama e ele a cura. Jesus vê, chama e cura esta mulher. Aliás, ele faz isso sem que ela peça. Jesus aqui é o que toma a iniciativa. Que lição podemos aprender desse texto? A lição é que Cristo vê o invisível, ele chama o esquecido e ele cura o oprimido. Eu vou repetir. Cristo vê o invisível, ele chama o esquecido e ele cura o oprimido. Mesmo em ambientes religiosos que não oferecem libertação real. Aqui, Jesus, ele chama, ele cura, ou seja, ele vê, ele chama e ele cura. Amém? 3 coisas aqui que vamos observar. Porque ele aqui vê aquele que era invisível aos olhos dos homens. Ele chama aquele que é esquecido entre os homens. E ele cura aqueles que são oprimidos. Amém? Este é o Deus que nós servimos. E observa, nos versículos 14 ao 15, nós vamos ver o quê? A oposição religiosa. Porque nós vamos observar, no versículo de número 14, o texto diz: E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe
porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? Então observa uma coisa aqui. O líder da sinagoga, o dirigente da sinagoga vai ficar indignado, porque este dirigente, ele valoriza mais as regras do que propriamente as pessoas. Valoriza mais as regras do que propriamente as pessoas. Nós vamos ver aqui a religiosidade cega. Era um religioso, porém cego. E a religiosidade, ela cega. Prefere manter o sistema do que celebrar a libertação daquela mulher. Amém? Ele prefere manter o sistema do que celebrar a libertação. Isso se repete na atualidade. Então Jesus, ele aproveita diante da indignação do príncipe da sinagoga, Jesus denuncia a hipocrisia. Mostra aqui como até os animais recebem mais compaixão do que as pessoas. Observou, né? Porque o mesmo que está indignado no dia, porque Jesus curava, libertava alguém no dia de sábado, é o mesmo que havia tido compaixão dos animais. Aliás, eu amo os animais, gosto dos animais, mas escute uma coisa aqui. Os animais, na atualidade em que vivemos, recebem mais valor do que propriamente as pessoas. Amém? Recebem mais valor do que propriamente o ser humano. Tem mais valor, aliás, aqui na minha cidade. Eu falo que Colatina é minha cidade. Gente, presta atenção aqui. Não é aqui criticando ou se levantando contra os animais indefesos, não. Mas no contexto em geral. Mas na minha cidade, na eleição passada que tivemos, na última eleição aqui, na nossa cidade, uma das pessoas que mais foi bem votada aqui na nossa cidade, quem é aqui de Colatina sabe muito bem disso, foi alguém que defende os animais. Tem que ter alguém para defender os animais? Tem. Só que você observa o seguinte, o ser humano sempre fica para trás. Então isso já vem de longe, ó. Os animais lá atrás, eles... Presta atenção aqui. Não estou fazendo apologia aos animais. Eu amo os animais. Sim. Não estou fazendo apologia a espancar. Não, em hipótese alguma. Eu estou falando que muitas vezes o ser humano valoriza mais o animal do que propriamente as pessoas. Aliás, na França e em outros países evoluídos, muitos aí bilionários estão morrendo e estão deixando a herança para o animal, valores para o animal, do que propriamente para alguém, para as pessoas. Então observa a hipocrisia. Jesus está denunciando a hipocrisia. Mostra que até os animais recebem mais compaixão que as pessoas. E eu estou dizendo, às vezes os animais da atualidade recebem mais compaixão do que propriamente as pessoas. Escute, quando matam alguém, parece que é normal para a sociedade. Mas quando alguém mata
um cachorro ou qualquer animal que seja, você vê a comoção das pessoas. Hoje matar alguém está normal para as pessoas. Isso é ruim, gente. Isso é muito ruim. Amém? Isso é muito ruim. Isso não é legal. Amém? Eu tenho aqui, eu tenho os animais, sim, eu tenho as calopsitas aqui que são, eu falo que são bênçãos para mim, para minha vida. São bênçãos para minha vida. Você precisa de ver. Quando eu tô saindo, elas me gritam quando eu tô saindo. E quando eu volto, estou chegando na garagem, que elas escutam o portão da garagem e o barulho do carro chegar e já começam a gritar por mim, sabe? Querem, quando eu estou aqui, querem estar atrás de mim, querem estar junto de mim. Você se apega aos animais. Só que nós não podemos tratar os animais melhor do que o ser humano. Amém? Aliás, os animais dependem do ser humano, mas nós precisamos tratar o ser humano. Mas o que nós vamos ver aqui é um camarada aqui bravo porque Jesus libertou uma mulher no dia de sábado. E ele no dia de sábado tinha libertado os animais, tinha dado de comer os animais, mas a mulher tinha que continuar no sofrimento. Amém? Só gostaria de frisar isso para vocês. Então, a religião, ela sem a compaixão, ela se torna uma religião opressora. A verdadeira espiritualidade, ela liberta. Ela não aprisiona, ela liberta. Amém? Ela liberta. A verdadeira espiritualidade liberta. Ela não aprisiona alguém. Outra questão aqui, no versículo 16, é que Jesus chama esta mulher de filha de Abraão. Não convinha soltar esta filha de Abraão. Aqui nós vamos ver a identidade e o valor desta mulher. Filha de Abraão. Jesus restaura a sua dignidade. Jesus está restaurando a dignidade daquela mulher. Ele não apenas aqui olha para aquela mulher, não a vê apenas como uma doente, apenas como uma mulher enferma, oprimida, mas ele olha para aquela mulher como alguém herdeira da promessa, filha de Abraão. Satanás mantinha presa. Aqui a raiz do problema era espiritual, não era físico, era espiritual. E existem muitos problemas hoje que estão assolando a humanidade, que a raiz deste problema, ela é espiritual. Não é apenas físico, é espiritual. Jesus se importa com aquela mulher. Amém? A libertação não era apenas possível, mas a libertação ela era necessária, mesmo que fosse no dia de sábado. Deus não vê apenas a condição presente de alguém, mas Ele vê o seu destino eterno. Libertar é mais importante do que manter tradições. A cura de Deus não obedece ao calendário humano. Então, irmão, há prisões na atualidade invisível. Há dores emocionais, há vícios, há traumas, há opressões espirituais atingindo a humanidade em que vivemos. Mas eu creio que Jesus ele continua a chamar, Jesus continua a tocar e a endireitar vidas encurvadas, porque Jesus ainda liberta. Eu vou repetir,
Jesus continua a chamar, Jesus continua a tocar e a endireitar vidas encurvadas. Isso porque Jesus ainda liberta. A igreja deve ser um lugar de cura e não de julgamento. A igreja deve ser um lugar de libertação e não de julgamento ou formalismo morto. Mesmo que muitos ignorem, o céu celebra a cada libertação. Jesus quebra as cadeias que ninguém vê. Ele chama à frente quem todos ignoram e ele honra quem foi envergonhado. A cura dessa mulher é uma imagem do que ele deseja fazer com todos que estão espiritualmente encurvados. Ele quer fazer isso com você. Amém? Você está curvado por algo que te prende há anos, há meses, há semanas, há dias. Jesus está aqui nesta hora. Ele já te viu, ele te chama e ele deseja libertar você agora, transformar a sua vida agora. Não é amanhã, não depois. Hoje é dia de salvação. Eu quero orar por você, Pai. Mais uma vez eu me coloco diante de Sua presença em oração. Ó Deus, eu me coloco na fé do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu me coloco diante de Sua presença nesse dia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu em Sua presença nesse dia. Meu Deus, eu creio na misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor. Ó Deus, é a razão de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a razão, ó Deus, de estarmos aqui, meu Pai, reunidos. Ó meu Deus, ó meu Pai, Senhor Jesus, nós cremos na Tua infinita misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos achegamos à Tua presença neste momento com reverência, com fé, com gratidão. Reconhecemos que Tu és o único Deus verdadeiro, soberano sobre todas as coisas. Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória e todo louvor. Pai, te agradecemos pela Tua infinita misericórdia e pelo Teu infinito amor que nos alcançou, mesmo quando não merecíamos. Obrigado, obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, que deu a sua vida por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Senhor, sim, perdoa-nos por nossos muitos pecados, palavras, pensamentos e atitudes que entristeceram o Senhor. Purifica-nos com o sangue de Jesus. Renova em nós um coração quebrantado, uma mente transformada e um espírito disposto a obedecer. Pai, nós entregamos neste dia, nesta hora, diante de Ti, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores,
todas os nossos medos e lutas, nós entregamos ao Senhor. Toma o controle da nossa vida, toma o controle da nossa família, toma o controle da nossa igreja, toma o controle da nossa nação. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que restaura e que abre portas onde não há saída. Capacita-nos com o teu Espírito Santo, meu Pai, para que vivamos em santidade, para que sejamos luz neste mundo de trevas. Enche-nos de sabedoria, enche-nos de amor, humildade e coragem para testemunhar do Senhor com ousadia e graça, meu Pai. Meu Deus, levanta nesta hora os caídos, consola os abatidos, fortaleça os fracos, salva aqueles que estão perdidos, visita aqueles que estão curvados diante deste problema, Senhor. Pessoas na atualidade, meu Deus, que estão andando encurvadas, estão andando encurvadas, meu Pai. Meu Deus, há um espírito mantendo esta pessoa curvada. Há pessoas que estão curvadas. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, quantas pessoas aqui estão cabisbaixo, estão presas, sem conseguir olhar para cima. Quantas pessoas, meu Pai, estão em uma situação, meu Deus, terrível. Estão em uma situação presa a ela, sem conseguir, ó Deus, sair. Satanás tem mantido esta pessoa presa. Satanás tem sido a raiz deste problema espiritual. Mas eu sei que o Senhor Jesus se importa. E Jesus não vê apenas uma mulher doente ali, mas viu uma herdeira da promessa. Aqui o Senhor está vendo pessoas aqui hoje, pessoas que estão presas, são prisões invisíveis, são dores emocionais, são vícios, são traumas, são opressões espirituais. Meu Deus! Ah, Senhor! Aqui é um ambiente, meu Deus, de cura, de libertação. E eu creio que o Senhor, como fez na vida daquela mulher, quebrando as cadeias que ninguém estava vendo, chamou aquela mulher que todos ignoravam e honrou aquela mulher. O Senhor Jesus deseja fazer com todos também no dia de hoje que estão encurvados. Em nome de Jesus, Pai,
Em nome de Jesus, meu Deus, hoje é dia de libertação. O Senhor Jesus está aqui, está agindo aqui neste lugar e Ele chama, Ele deseja libertar alguém aqui hoje. Não é amanhã, é agora. Seja livre, seja liberto por Jesus, seja liberto desta doença, desta enfermidade, seja liberta desta opressão, seja liberto desta prisão invisível, seja liberto, seja transformado, transformada. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Aleluia, aleluia. Hoje é dia de salvação. Receba em nome de Jesus. Receba o milagre sobre cada pedido que aqui foram feitos, cada pessoas que foram citadas. Sejam abençoadas em nome de Jesus nesse dia. Pai, eu oro pelo culto de logo mais à tarde. Pastor Floriano, meu Pai, e também abençoa o culto de logo mais à noite. Me utiliza nas tuas mãos. Logo mais, meu Pai, me utiliza como instrumento nas tuas mãos. Abençoa o teu povo, a tua igreja aqui de Colatina. Eu oro, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e que a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Que bênção, que maravilhas, hein? Graças a Deus, a libertação nos alcançou. A bênção de Deus nos alcançou neste momento. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos, às irmãs que têm contribuído aqui no canal. Deus abençoe a sua vida, você que tem ofertado aqui neste canal, tem abençoado este canal. Deus abençoe com a sua oferta, Deus abençoe em nome de Jesus. Manda um alô aqui para a irmã Leia, Deus abençoe a irmã Leia, que Deus te dê vitória. Manéia também, Deus abençoe, Mazinho, todos vocês. Irmã Áurea, Deus abençoe. Irmã Áurea, ontem foi aniversário dela, hein? Deus abençoe a vida dela, a casa, a família. E a todos os aniversariantes também desse dia de hoje, né? Deus abençoe. Olha, quem é de Colatina, nós teremos hoje à tarde o culto da quarta profética e também à noite. À noite, por misericórdia, estarei junto com vocês pregando a palavra de Deus. Por misericórdia, tá bom? Não é porque eu mereço, não. Por misericórdia estarei ali para te aguardar e receber você e a sua família, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, renovar aliança com Deus? Alguém entre nós que deseja aceitar, voltar, renovar aliança com Deus? Se tiver alguém, diga: eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar, pastor, minha aliança com Deus. Você quer? Quer? Então ore assim: Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Perdoe os meus pecados. Escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Senhor Jesus.
Pastor Vanderlei, o que faço? Eu aceitei, voltei, renovei a minha aliança com Deus. Olha, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança, diga que você aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus e quer servi-lo, tá bom? Parabéns e que Deus te abençoe de uma forma especial. Amém? Irmãos, observa que a enfermidade que assolava o corpo físico daquela mulher, que não permitia ela olhar para cima, aqui o texto chama de um espírito de enfermidade. Aqui demonstra que certas enfermidades são efeitos diretos da ação e da opressão de demônios. Então, o sofrimento desta mulher aleijada procedia de um espírito, né? Ou seja, um emissário de Satanás no seu corpo físico. E o Senhor Jesus a viu e a libertou. Escute, o Senhor também curou, libertou vidas aqui neste dia de opressão maligna, de espíritos, de enfermidades, de doenças. Ele libertou aqui hoje. Ele agiu na vida de pessoas aqui hoje. Eu acredito na cura do câncer. E eu acredito que pessoas foram curadas do câncer aqui. Eu acredito que pessoas foram libertas de enfermidades emocionais. Eu creio. E nós vamos ouvir inúmeros depoimentos da grandiosidade, do poder do nosso Deus. Eu creio na libertação. Pode buscar a enfermidade que você sentia. Pode buscar. Aliás, Jesus, ele te viu. Porque Jesus vê o invisível diante dos homens. Ele chama aqui, sabe, aquele que é esquecido. E ele liberta aquele que é oprimido. Ele fez isso aqui hoje. Ele te viu, te chamou e te libertou de todos os males que assolavam seu corpo físico. E não somente você, mas esta pessoa que você fez o pedido de oração também aqui. Deus abençoe. Deus abençoe aí a Lene de João Neiva. Deus abençoe sua mãe. Todos vocês que cuidam da gente aí com muito carinho. Sempre levam ali lanche pra gente depois do culto. Deus abençoe. Foi uma bênção, né? Diácono Igor pregou a palavra ontem aí em João Neiva. Foi uma bênção ontem aí em João Neiva. Hoje é aqui em Colatina, hein? Hoje à tarde vamos ter o culto com o pastor Floriano. Eu estarei, se Deus permitir, pregando à noite com vocês aqui, tá bom? Leve mais um, em nome de Jesus. Gente, vou ficando por aqui. Mande para geral esta oração. Deixa seu like, tá bom? Antes de sair, tá bom? E você, e não somente você, toda a sua casa estão todos abençoados. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está terminado.